A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vem, depois de um tempinho sem vir trazer a palavra do Senhor ao seu coração, finalmente hoje, vou compartilhar mais uma palavra do Senhor à sua vida. E presta atenção que o tema hoje, gente, que o Senhor ministrou, o Espírito Santo, não é bem necessário, sobre esgotamento emocional. Vamos passear sobre alguns versículos, começando por Lamentações 5:5. Olha, escute. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Vamos lá para mais alguns. Só que esse você vai entender. Mateus 14:23 diz assim, e tendo despedido as multidões, estamos falando de Jesus, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Mais um, Marcos 1:35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 6:12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas esgotadas emocionalmente, fisicamente, por causa de questões que elas mesmas sozinhas não conseguem resolver, mas que tentam com a força do seu braço, de todas as formas, jeitos e maneiras, conseguir conquistar a resposta, a solução para todas essas questões. Podemos falar assim, sobre contas, decisões, sobre saúde, que de repente, numa hora tá tudo bem, mas de repente vem uma enfermidade do nada. Estratégias fracassadas, novos desafios, vêm como ondas que incessantemente batem contra nós. Quantas questões nós temos na nossa vida e tem trazido desgastes emocionais, físicos. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos fazer nada sozinho, porque nós temos um Deus que nos ajuda, que nos auxilia, um Deus que conversa conosco, que fala, que dá direção aos nossos caminhos, aos nossos passos, mas muitos têm confiado na força do seu braço, dizendo, eu consigo, eu posso, e assim é com aqueles que não confiam em Deus, com aqueles que não têm fé o suficiente em Jesus. E o próprio Jesus, após atender multidões, após curar a muitos, após pregar a palavra, ele se retirava para orar. Todo aquele desgaste físico e emocional, todas as emoções acumuladas, porque ele se movia de íntima compaixão sobre muitos necessitados, que haviam muitos doentes, muitos enfermos, muitos possuídos por espíritos malignos, e ali, através de Jesus, recebiam suas curas, seus milagres, suas libertações. E após Jesus ver tudo isso, ele se retirava para orar. Após a sua vida estar desgastada, fisicamente, porque ele era Deus, mas também era ser humano. Fisicamente, estava sobrecarregado ou esgotado, e ele ia aos pés do Pai a orar. Ele se retirava, se separava. Você tem orado sobre as questões da sua vida, sobre casamento, filho, contas, sobre decisões importantes? Você tem orado? Você tem derramado aos pés de Jesus? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem orado? Você tem derramado aos pés de Jesus as suas angústias, as suas questões, o que você precisa fazer? Você tem pedido direção ao Senhor? Ou você tem seguido conforme as suas próprias escolhas e não tem ido tudo bem? Jesus, ele é bem específico quando diz, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados. Ele tem alívio para a sua vida, ele tem direção, só que a gente é muito ansioso, a gente quer já, quer que o já aconteça sobre a nossa vida, quer que tudo seja assim, mas tem questões que precisam de tempo, tem questões que precisam de uma decisão, uma escolha bem feita, e por isso estamos desgastados. Lá em Gálatas 6, 9 e 10.
e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós, irmãos cristãos, né, precisamos sempre ouvir a voz do Senhor e estar disponível para ajudar um irmão que tem dificuldade, que precisa de um apoio, sabe, de levar um filho para a escola, tipo assim, você vai para a cidade e essa pessoa está precisando de algo que lá tem. Se você puder, seja essa pessoa que vai oferecer apoio, mas segundo as tuas forças. Não se cansar de fazer o bem. Pode ser também relacionado à criação dos nossos filhos. Gente, a geração de hoje em dia tá uma bênção, tá só misericórdia do Senhor. Mas se a tua mão não estiver sobre o teu pequeno, ao qual Deus te confiou, o que será do amanhã? Não se cansa de fazer o bem, não se cansa de corrigir ao seu filho, mesmo quando ele fique bicudo. Quando você falar não para ele, entenda que o não de mãe e pai é cuidado para o seu filho. Assim como o não de Deus para nossa vida é livramento, o nosso não também para os nossos filhos também é livramento para a vida deles. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o Senhor derramou bênçãos e promessas sobre a minha e a sua vida, mas sobre os nossos descendentes, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e eles só estarão diante do Senhor se eu e você não se cansar de falar a palavra do Senhor para eles. Se a gente não se cansar de ensiná-los no caminho, porque eles precisam meditar na palavra, eles precisam orar, e muitas das vezes eles só vão fazer isso se eu e você fizer primeiro. A gente quer que o nosso filho ore, quer que o nosso filho leia a palavra, mas você tem orado? Você tem lido a palavra? O seu filho tem visto você como exemplo dentro da sua casa? Pois é, primeiro em nós, primeiro somos nós, e eles vêm atrás dos exemplos. Porque nós somos o espelho a qual os nossos filhos não somente ouvem, mas veem. Eles não nos ouvem somente, mas eles veem os exemplos a qual nós seguimos. Então não se canse de fazer o bem aos seus irmãos, e mais do que isso, não se canse de ir aos pés de Jesus. Ele ouve sobre qualquer questão que você tem na sua vida, seja emocionalmente, seja no casamento, sabe, seja nos filhos, seja no financeiro, as suas dificuldades, ele está aberto a ouvir. E você tem que estar disposto a falar, abra sua boca, mas aos pés do Senhor, a qual pode tudo resolver ao teu respeito, a qual pode dar a direção correta para a sua vida, para o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Paz, ele tem a direção. Qual é? Respiro, alívio, ele tem para a sua vida. Fique com essa palavra encorajadora para a sua vida, mas não fique cansado, não fique desgastado emocionalmente, porque não é somente na força do seu braço, e nem é, mas é na força do Senhor, na força do Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, que estamos todos os dias da nossa vida sobre esta terra, caminhando sobre a vontade dEle, viu? Não fique emocionalmente desgastado, mas vai aos pés do Senhor, que Ele tem alívio para a sua alma, Ele tem direção, Ele tem resposta, Ele tem cuidado, Ele tem cura, Ele tem tudo que você precisa, mas você tem que estar disposto a ir até o Senhor e permitir que Ele resolva as questões a qual você não consegue. Ele consegue, viu? Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe nessa manhã, tarde, noite. Fique com essa palavra e não fique emocionalmente sobrecarregado, mas ao Senhor alivie todas as tuas emoções e leve a Ele as suas questões, porque Ele não somente ouve, mas Ele atende e resolve e te entrega a resposta, a direção, a bênção que você precisa. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fica com Deus, queridos. Amém.